Olá a todos, eu me chamo Felipe e nesse vídeo daqui eu vou resolver com vocês as questões de Física e Estatística que caíram, que foram cobradas na prova do Exame Unificado, aplicado no primeiro semestre de 2022. Caso você queira ver outras resoluções do Exame Unificado, seja da mesma aplicação do primeiro semestre de 2022, das outras áreas da Física, ou, caso você tenha interesse de ver as aplicações anteriores a essa de 2022/1, eu vou deixar aqui uma tag te direcionando para a playlist em que eu resolvo exatamente as questões do Exame Unificado dessas últimas aplicações aqui, tudo no meu canal gratuitamente. Bom, dado isso, vamos aqui então para a nossa primeira questão de Mecânica Estatística. Considere um sistema formado por dois osciladores harmônicos quânticos, 1 e 2, interagentes e de mesma frequência natural ômega, caracterizado pelos números quânticos N1 e N2, respectivamente, ambos em contato com o mesmo reservatório térmico de temperatura T. A energia do sistema vale H/ω, N1 mais N2, se N1 for diferente de N2, e H/ω, N1 mais N2, mais delta, se N1 for igual a N2, sendo delta maior que zero, uma constante. Assinale a alternativa que contém a expressão correta para a função de partição canônica do sistema, supondo o regime de baixas temperaturas, e vocês vão ver, esse regime de baixas temperaturas faz toda a diferença, torna essa questão, muda essa questão de uma questão extremamente trabalhosa para uma questão bem simples. Ok, vamos lá, como é que a gente faz para calcular a nossa função de partição? A nossa função de partição, levando em conta aqui que são os dois sistemas, enfim, na verdade, vamos lá, antes. A função de partição ela é feita como? Somatório em todos os microestados do nosso sistema, em todas as configurações possíveis, de menos beta energia daquele microestado. Okay? Aqui a gente tem os estados, aqui a gente tem dois tipos de energia do ponto de vista funcional. A gente tem essa energia se N1 e N2 forem diferentes, e a gente tem essa energia se eles forem iguais. Então, como é que seria a nossa função de partição? A nossa primeira parte da função de partição seria um termo relacionado a quando N1 e N2 forem quando eles forem diferentes, e um segundo termo quando eles forem iguais. Então, como é que seria? Primeiro, vamos considerar aqui, N1 diferente de N2, que seria essa primeira parte do somatório. Aí seria a exponencial de menos beta, H/ω, N1 mais N2, ok? E aí, o somatório daqui seria de N1 e N2 indo de 0 até infinito, levando em conta que N1 é diferente de N2. Então, essa é a primeira parte. Ou seja, aqui já estão todos os estados em que N1 e N2 são diferentes. E a segunda parcela aqui é um somatório em que N1 é igual a N2, ou seja, um somatório de N indo de 0 até infinito, de exponencial de menos 2 vezes beta, H/ω, exponencial de menos beta, delta. Aqui, como N1 é igual a N2, eu estou chamando N1 e N2 de N, ok? Então, N1 mais N2 vai dar 2N, opa, que faltou o N, claro, 2N, que está aqui, 2N, estou somando em N, e esse termo daqui é exatamente a parcela do delta que veio a mais, que eu estou colocando como uma exponencial separada, ok? Bom, essa aqui é a nossa função de partição. Se não tivesse esse regime daqui, de beta muito maior do que 1, a gente deveria somar isso daqui, e aí teria que ver uma forma estratégica de se somar cada um desses termos, como é que eu vou fazer esse somatório, ignorando os termos, os termos em que N1 é igual a N2, enfim, daria um certo trabalhinho. Não seria nada impossível, mas daria um certo trabalho. Agora, como aqui está falando, está pedindo para levar para a gente fazer essa questão do regime de baixas temperaturas, ou seja, beta muito maior do que 1. Por que isso é muito bom? Porque essas duas exponenciais que aparecem o beta, que são as exponenciais que estão sendo somadas, claro, porque essa aqui também aparece beta, mas ela não faz parte do somatório, ok? Essas duas exponenciais que fazem parte do somatório, elas são exponenciais negativas. Então, falar que o beta é muito grande significa falar que esse expoente daqui ele é muito negativo, ok? O que significa? Como esse cara é muito negativo, a gente sabe que o exponencial decresce muito rapidamente. Como esses termos aqui das exponenciais são muito negativos, significa que, nesse regime daqui, o único termo do somatório não desprezível é o primeiro termo. Porque o segundo termo, quando eu aumentar aqui o expoente, como a exponencial decresce rapidamente, esse beta é muito grande, o segundo, terceiro, quarto, quinto termo da somatória, a partir do segundo já vai ser desprezível. Então, só o primeiro termo que realmente tem um caráter considerável. Então, esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser exatamente essa somatória, o primeiro termo, o maior termo possível. Qual que é o maior termo? Aqui a gente tem dois termos iguais, que seriam os maiores termos, que são aqueles em que o Nzinho 1 é igual a 0 e o N2 é igual a 1, e o termo em que o N1 é igual a 1 e o N2 é igual a 0. Esse aqui é o termo em que o expoente ele é menor, e por conta disso, por conta desse negativo, é o termo menos negativo, digamos assim. Então vai ser o único que vai sobrar. Então aqui a gente vai ter o quê? Exponencial de menos beta, H/ω, mais exponencial de menos beta,
H barra ômega. Qualquer outro termo é desprezível nesse somatório. Ok? E agora esse termo daqui, qual que é o maior termo, né, nesse caso? Vai ser o termo em que N1, né, aqui no caso vai ser o termo em que N for igual a zero, né, porque aqui N1 e N2 já coloquei como sendo N. Quando N for igual a zero. Quando N for igual a zero, essa exponencial vai ser 1. Então vai ficar 1 vezes exponencial de menos beta vezes delta. Então essa daqui vai ser a nossa função de partição nesse regime que a questão passou para a gente. Vou deletar essa parte daqui porque ela não vai ser mais necessária para a gente. O que a gente acabou de determinar? A gente acabou de mostrar que a nossa função de partição vai ser o quê? Vamos inverter a ordem. Exponencial de menos beta delta mais 2 vezes exponencial de menos beta h barra ômega. Então, essa daqui é a nossa função de partição. Se a gente for dar uma olhada aqui nas alternativas, a gente vai ver que a resposta é letra A, ok? E só um adendo aqui importante, muita gente comenta falando assim, nossa, todas as respostas do exame unificado são letra A, então se alguma pessoa for chutar, é só chutar tudo A que ela tira total, né? Sempre importante enfatizar, apesar de que eu acho que essa deveria ser uma informação mais clara, né, aqui a partir do momento que eles liberam o gabarito, é que no gabarito isso acontece, ok? Aqui na prova não são essas ordens aqui das questões, porque se vocês forem ver todas as questões, aqui ó, letra A, letra A, letra A e letra A. Né? E as outras provas também, quem assistiu às últimas resoluções, daqui também acontece. Então significa que as respostas estão nessa ordem na prova, ok? Na hora do gabarito eles colocam numa ordem em que praticamente todas é letra A, mas isso não acontece na hora da prova, ok? Só esclarecendo uma dúvida que aparece muito aqui. Mas bom, temos aqui que a nossa resposta é letra A e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Dado isso, vamos aqui para a nossa segunda questão. Uma liga binária é composta por Na átomos do tipo A e Nb átomos do tipo B. Cada átomo do tipo A pode ser localizado no estado fundamental, de energia nula, ou no estado excitado de energia epsilon maior que zero, enquanto cada átomo do tipo B pode estar no estado fundamental, de energia nula, ou em um estado excitado com energia 2 epsilon maior que zero. Sabendo que esse sistema está em contato com o reservatório térmico a uma temperatura T, assinale a alternativa que contém a expressão correta para a energia do sistema, expressa em termos de beta, né, que é 1 sobre kT. Bom, aqui, né, mesma ideia, né, vamos pegar aqui qual que é a nossa, dado que está uma certa temperatura T, né, reservatório térmico, então ensemble canônico. Então o que a gente tem que fazer? Vamos pegar aqui, né, qual que vai ser a função de partição total. Essa função de partição a gente pode separar em duas, ok? Porque esses átomos eles não interagem. Então eu vou calcular a função de partição das parcelas que tem A, depois eu vou calcular a função de partição das parcelas de B. E aí a função de partição total é o produto das funções de partição. Ok? Isso pela forma como a função de partição é feita, né? Enfim, isso inclusive eu explico no meu curso de mecânica estatística, que tem aqui no meu canal, né? A partir de 2023, gratuito, disponível para todo mundo, antes de 2023, somente para o clube de membros. Ok? Mas enfim, como é que é a função de partição? Vamos começar aqui com a função de partição em A. Função de partição em A vamos pegar, né, o somatório do exponencial de menos beta, energias possíveis de um único constituinte, e depois elevar a Na, já que o sistema não é interagente. Okay? Aqui tem duas energias possíveis, então esse somatório vai ser exponencial de menos beta vezes zero, que vai dar 1, mais exponencial de menos beta vezes a energia do primeiro estado excitado, que é epsilon. Como tem Na partículas em A, essa aqui vai ser a função de partição da parcela em A. A parcela em B é a mesma coisa, com a diferença que, né, o primeiro estado excitado é 2 epsilon, então aqui vai aparecer menos 2 beta epsilon, e vai aparecer elevado a NB. De forma que a nossa função de partição vai ser o quê? Vai ser o produto. Então, 1 mais exponencial de menos beta epsilon Na, 1 mais exponencial de menos 2 beta epsilon NB. Então, essa aqui é a nossa função de partição. Está pedindo qual vai ser a energia interna do sistema. Como é que a gente faz para determinar a energia? Energia ela é menos derivada com relação a beta de ln de Z. Ok? E dado que a gente já calculou o nosso Z, só fazer agora o ln e derivar. Ok? Então, vamos lá. Né? Quanto é que vai ser esse cara? Aqui eu já vou calcular tudo de uma vez. Então, é o seguinte. Vamos lá. Primeira coisa. Aqui a gente tem ln do produto, que é a mesma coisa que a soma dos ln's, ok? Então aqui vai ficar menos derivada com relação a beta, de, aí que vai aparecer um Na ln de 1 mais exponencial de menos beta epsilon, que a gente tem essa primeira parcela daqui, agora mais Nb ln de 1 mais exponencial de menos 2 beta epsilon, ok? Então esse cara daqui, que é a conta que a gente tem que fazer para determinar qual que é a energia interna. Então, já vamos fazendo esse cara, que vai dar, vamos lá, menos
Na, derivada com relação a beta vai dar o inverso do argumento, 1 mais exponencial de menos beta epsilon, derivada do que está dentro, derivada exponencial vai dar a própria exponencial, vezes derivada do que está dentro com relação a beta, menos epsilon, então com esse menos aqui e o epsilon na frente. Mais, mesma coisa para o outro, NB, né, derivada do log, inverso do argumento, menos 2 beta epsilon, derivada do que está dentro, exponencial, derivada do argumento da exponencial, vai aparecer aqui um menos, ok? Ó, aqui tinha um menos na frente, né? Com esse menos daqui, né? O menos que vinha por conta aqui, aí com esse menos, aí sim vai ficar mais, ok? E aqui vai ficar 2 epsilon. Beleza? Aí o que a gente faz aqui? Vamos multiplicar, né, em cima e embaixo, nesse caso daqui, né, nessa primeira, daqui, ó, nessa primeira, para poder ficar mais agradável. Vamos multiplicar por cima e embaixo por exponencial de beta epsilon, e aqui vamos multiplicar por cima e embaixo por exponencial de 2 beta epsilon. 2 beta epsilon. Fazendo isso, que a gente chega aqui, a energia interna vai ser igual ao que, ó, vai ser igual a Na vezes epsilon, a exponencial corta, e aqui vai ficar a exponencial de beta epsilon mais 1, mais 2 vezes Na epsilon, dividido por exponencial de 2 beta epsilon, mais 1, que é a energia interna aqui desse nosso sisteminha. Se a gente for dar uma olhada aqui nas alternativas, olha só, a gente vai ver que realmente a resposta é exatamente a letra A, ok? Então, temos aqui que a nossa resposta é letra A, e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Dado isso, vamos para a nossa terceira questão. Em um modelo simplificado de um gás de N moléculas ocupando um volume V, o número de microestados ômega é dado por, aí tem aqui, né, uma combinação, sendo A uma constante que representa o volume excluído por cada molécula. Vamos lá, assinale a alternativa que contém a expressão correta para a pressão do sistema. O que a gente vai fazer? A partir desse cara, a conexão com a termodinâmica nos passa a entropia, e a gente sabe que a pressão ela vai ser temperatura derivada da entropia com relação ao volume, mantendo o número de partículas constante, porque aqui, né, o nosso ômega só depende de N e V, então a nossa entropia vai ser uma função somente de N e V, ok? Então esse vai ser o procedimento que a gente vai fazer. Aqui eu já vou calcular direto pela, né, entropia de Boltzmann, é igual K ln de ômega. Quando eu digo que eu já vou calcular assim direto, é porque na prática, para poder pegar o limite termodinâmico, a gente tem que pegar o limite, né, a gente tem que calcular a entropiazinha, que é a entropia por partícula, que K ln de ômega sobre N, no limite em que o volume por partícula é constante, enfim. A gente tem um limite específico a ser feito, né, mas levando em conta que aqui levando em conta que esse número de esse ômega daqui, ele é uma combinação, né? E aqui é evidente pela estrutura, né? Dá para ver que é uma combinação, né? Porque os fatoriais aqui de baixo somados dá o que está no fatorial de cima, né? A gente já sabe que isso aqui converge, né? É fácil, né, mostrar que esse cara aqui converge, então já vou calcular direto já sabendo que o limite termodinâmico existe. Ok? Então o nosso S vai ser igual ao quê? Vai ser K. E aqui, né, no limite termodinâmico, a gente sabe que V vai ser muito grande, N vai ser muito grande, então a gente vai usar a aproximação de Stirling. Ok? Então vamos lá. Primeiro, né, ln desse cara, menos ln desse cara, menos ln desse cara. Okay? Eu já vou usar o fato de que ln, né, de todo esse produto eu vou separar, né, em ln, em soma de ln. Então aqui a gente vai ter, né, já vou escrever isso aqui, ó, ln de V sobre A fatorial, né, V sobre A, né, isso, menos ln de N fatorial, menos ln de V sobre A menos N fatorial. Então, é isso aqui que a gente tem que resolver, certo? Já separando aqui o ln desse cara todo. E agora usar a aproximação de Stirling. Esse cara daqui vai ser, vamos lá, K menos K. Vamos lá, que vai aparecer um V sobre A, ln de V sobre A menos V sobre A, primeiro termo. Agora, menos N ln de N mais N. Agora, o próximo, menos V sobre A menos N, ln de V sobre A menos N, mais V sobre A menos N. Então, esse cara daqui no limite termodinâmico. Ok? De cara a gente já tem algumas simplificações, V sobre A com V sobre A, N com N. Ok? E beleza. Essa aqui então vai ser a nossa entropia. Então, a nossa entropia no limite termodinâmico vai ser o quê? Vai ser K, que multiplica V sobre A, ln de V sobre A, menos N, ln de N, menos V sobre A menos N, ln de V sobre A menos N. V sobre A menos N. O que a questão está pedindo agora é qual que é a pressão. A pressão ela é como? Ela é T derivada de S com relação a V, mantendo N constante.
ok? Para fazer essa conta aqui, ó, mantendo o n constante, a gente já vê de cara que esse termo daqui, ó, é como se ele não existisse na entropia, ele não vai influenciar na pressão, ok? Então, quanto é que vai ser esse cara? Ó? U vai ficar K vezes T, o K juntando daqui com o T daqui, e vamos lá, derivada com relação a V. Então, aqui vai aparecer primeiro 1 sobre A, ln de V sobre A, fazendo regra do produto, agora mais V sobre A, derivado que está dentro, vai ficar inverso do argumento, ok? E agora vezes a derivada com relação ao argumento, então aqui vai ficar 1 sobre A, e só, isso do primeiro termo. Agora, para o segundo termo, vai ficar, vamos lá, derivada do primeiro, vai ficar menos 1 sobre A, ln de V sobre A menos N, ok? Agora menos, agora o derivado do outro. Então, aqui vai ficar V sobre A menos N. Derivada do ln vai ficar o inverso, então 1 V sobre A menos N. Derivado do que está dentro, 1 sobre A. Então, esse cara daqui vai ser o que a gente vai ter aqui, é exatamente a nossa pressão. Então, olha só, V sobre A sobre V. Esse parênteses corta com esse parênteses. Aqui vai ficar 1 sobre A menos 1 sobre A. Esse termo corta com esse termo. Então, no final de contas, a nossa pressão é KT, esses dois termos aqui, ok? Esses dois termos que têm o 1 sobre A em evidência. Então, quanto é que vai ser a pressão? A pressão vai ser KT dividido por A. Agora, ln de V sobre A mais ln desse cara, que é a mesma coisa que o ln da soma, ok? Perdão, a multiplicação, né, a razão dos ln's, porque aqui tem um menos na frente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, esse ln eu vou tirar o MC, colocar o A aqui para todo mundo, ok? Fazer dessa forma daqui. E agora vai ficar o quê? ln de V sobre A V menos NA, ok? A vai cortar com A, então aqui vai ficar V menos NA, ok? Fazendo aqui rapidamente, porque agora é só conta, a física morreu lá em cima, né? Então, essa daqui é a pressão desse nosso sisteminha. Se a gente for dar uma olhada nas alternativas, a gente vai ver que aqui é a resposta, olha só, letra A é exatamente o que a gente pegou, KT sobre A, ln de V menos NA, é exatamente a resposta que a gente chegou. E, portanto, mais uma questão, né, de física resolvida. Dado isso, vamos agora para a nossa quarta e última questão, que é a questão de estatística mesmo, sem ser do ensemble, e não é mais uma surpresa, isso apareceu nas últimas aplicações, uma questão sobre caminhada aleatória. Essa daqui é um pouco mais simples do que de alguns semestres anteriores, ok? Mas vamos lá, vamos para a nossa quarta questão. Modelos baseados em caminhadas aleatórias têm sido amplamente empregados em física, mais recentemente também estudados a fim de buscar um melhor entendimento sobre a precisão e a dissipação em processos biofísicos. Considere, por simplicidade, um modelo para caminhada aleatória unidimensional, que facilita muito, direcionada, na qual o caminhante parte da origem de um sistema de coordenadas e efetua a cada instante de tempo um passo de comprimento unitário para a direita ou para a esquerda com probabilidades A e 1 menos A. Então, ir para a direita, probabilidade A, e para a esquerda, probabilidade 1 menos A. Ok. Assinale a alternativa que contém a expressão correta para o valor médio de d², sendo que d é a posição do caminhante após tal passos. Então, primeira coisa, se você está querendo saber o valor médio de d², a gente tem que saber quem que é d, ok? Então, vamos fazer aqui o nosso modelinho de caminhada aleatória, porque eu sei que é algo que nem todo mundo lembra, ok? Como é que é o processo de caminhada aleatória? Aqui a nossa caminhada aleatória, aqui vai ter exatamente, partindo da origem, um passo para a direita com probabilidade A e um passo para a esquerda com probabilidade 1 menos A. Eu vou fazer o seguinte, imagina aqui probabilidade P de ir para a direita, vai ficar claro porque eu estou usando P e Q, ok? Direita. E uma probabilidade Q de você ir para a esquerda, ok? Esquerda. Aí a ideia é o seguinte, depois de N passos, que pode ser para a direita ou para a esquerda, qual que é a probabilidade de você ser encontrado em alguma posição em específico? Okay? Ou, na verdade, vamos fazer o seguinte. Dado que você deu N passos totais, ok? Sendo que para a direita eu vou chamar de N1 e para a esquerda eu vou chamar de N2, ou seja, dado que você deu um número de passos N1 mais N2, que é igual a N, qual que é a probabilidade, por exemplo, de você ter dado N1 passos, sendo que N1 é um valor específico, ok? Qual que é a probabilidade de você ter dado N1 e N2 passos depois de um número Nzão qualquer? A gente tem que pensar o seguinte. Vamos lá, para você ter dado, para a gente poder fazer essa probabilidade, o que a gente faz é o seguinte, a probabilidade P de você ir para a direita e a probabilidade Q de você ir para a esquerda. Né? Então, pense em uma configuração específica que teve N1 passos para a direita e N2 passos para a esquerda. Uma configuração específica, ok? Uma específica. Para essa configuração específica, qual que foi a probabilidade?
a probabilidade vai ser P elevado a N. Aqui o ruim é que o P é o mesmo, né? Vamos lá, a probabilidade, vou colocar um pezinho aqui. Vai ser P elevado a N1 vezes Q elevado a N2. Ok? Claro, P mais Q tem que ser igual a 1, né? Por uma questão de probabilidade. P mais Q tem que ser igual a 1, mas é interessante colocar como P e Q por um motivo que vai ficar claro. Uma questão de produto notável é bem estratégico. Ok? Uma configuração específica tem essa probabilidade. Ok? Agora, se você quiser saber a probabilidade total de ser dado N1 passos e N2 passos, o que você faz? Você pega a probabilidade de dar uma específica, um processo específico, e agora você multiplica aqui pelo número de possibilidades que tem de você dar N1 passos e N2 passos. Ok? Se você coloca aqui esse número, você vai ter o número de configurações com N1 e N2 passos e a probabilidade de cada uma delas. Então, esse produto vai dar a probabilidade total de você ter dado N1 passos para a direita e N2 passos para a esquerda. Ok? E esse cara daqui é bem simples, é uma questão de combinação, ok? Você vai dar N passos no total, ok? Imagina que N passos totais, então você tem aqui N qualquer. Aí o primeiro pode ter sido para a direita, o segundo pode ter sido para a esquerda, o terceiro para a esquerda, o quarto para a direita e por aí vai, ok? Você pode embaralhar todos esses caras que você vai ter novas configurações com N1 passos para a direita e N2 passos para a esquerda. Então, esse cara daqui vai aparecer um N fatorial. Ok? Porém, você permutar os passos para a direita e os passos para a esquerda não muda a sua configuração. Então, você tem que dividir por N1 fatorial e N2 fatorial. É realmente uma combinação. Ok? Esse cara daqui, inclusive, é a forma, né, que a gente tem para um binômio de Newton. Né? Inclusive, é por isso que eu escrevo como P e Q, porque a gente pode escrever as probabilidades em termos de binômio mesmo. Aqui do binômio de Newton. Mas enfim, né, aqui uma revisão extremamente rápida da probabilidade do passe aleatório. Okay? Essa é a distribuição de probabilidade do passe aleatório, uma distribuição binomial. Falei extremamente rápido porque, enfim, meu objetivo aqui não é ensinar passe aleatório, é só passar uma super breve revisão aqui, né, só para que a gente tenha em mãos rapidamente o que a gente precisa, ok? Sem ter que apelar demais para a memória de vocês. Então, essa aqui é a probabilidade de você ter dado N1 passos para a direita e N2 passos para a esquerda, sendo que N é N1 mais N2. Ok? Então, primeiramente é isso. Agora, dado que essa aqui é a distribuição de probabilidade, a questão está pedindo qual que é a média de D quadrado, sendo que D é a distância da origem que você vai estar. Primeira coisa, para a gente saber como é que faz para calcular esse cara, a gente tem que saber quem que é D. Como é que a gente faz para calcular D? Olha só, aqui está falando que cada passo tem comprimento unitário. Significa que a distância que você está da origem vai ser simplesmente, levando em conta que direita é positivo e esquerda é negativo, que é normalmente como é que a gente coloca a reta numérica, a distância vai ser simplesmente N1 menos N2. Ok? Porque se cada passo tem comprimento unitário, se você deu, por exemplo, 3 passos para a direita e 2 passos para a esquerda, você vai ter dado, no total, estará 1 passo para a direita. Se o passo é unitário, a distância é o número de passos, que é 1. Ok? Então, esse cara daqui é D. Então, quanto é que vale D quadrado? D quadrado vai valer N1 quadrado mais N2 quadrado menos 2N1, N2. E, portanto, esse valor daqui de D ao quadrado, ele vai ter que ser igual ao quê? Ele vai ter que ser N1, vai ter que ser aqui valor médio de N1 quadrado mais valor médio de N2 quadrado menos 2 vezes valor médio de N1, N2. Então, a gente tem que saber como é que a gente faz para calcular esses valores médios, ok? E como é que a gente faz para calcular esses valores médios? Aqui não tem segredo. Para calcular valor médio, a gente sempre calcula, né, o valor médio de alguma coisa, a gente precisa da distribuição de probabilidade e a gente multiplica o somatório da distribuição de probabilidade para esses caras aqui. Ok? Como assim? Né? Como é que a gente vai fazer, então, aqui o nosso módulo? Ok? Então, vamos supor que é o seguinte, né, só para ficar simples de se entender a coisa. Vamos primeiro calcular qual que é o valor médio de N1, por exemplo. Porque eu vou mostrar para vocês um macete para a gente poder calcular, porque aí sim a gente vai conseguir calcular o de N2. Esse macete é bem conhecido, todo o curso de estatística fala ele, ok? Vamos lá, olha, dado que essa daqui é a distribuição de probabilidade, para eu saber qual que é o valor médio de N1, o que eu tenho que fazer é o quê? Ó? Eu tenho que fazer aqui um somatório, esse cara aqui é um somatório de distribuição de probabilidade. Então, aqui, distribuição de probabilidade. Ok? E aí eu multiplico a distribuição de probabilidade pelo valor que eu estou querendo calcular. Ok? Por quê? Porque o valor médio é o quê? É um certo valor vezes a probabilidade dele aparecer. Mais esse valor em uma outra configuração vezes a probabilidade daquela configuração. Você está somando, você está fazendo uma média, né, desses caras aqui com a probabilidade deles aparecerem, que é realmente a noção de um valor médio. Okay? Se o N1 tem diferentes probabilidades de acontecer, você está pegando o valor do N1 com a sua respectiva probabilidade, somando todo mundo. No final, realmente, essa é a definição de um valor médio e é bem intuitivo.
para ser em todas as configurações, eu tenho que fazer aqui o nosso somatório de N1 igual a 0, né, até Nzão, né? Porque dado que foram dados N passos, né, obviamente esses N passos podem ter sido, né, todos para a esquerda, todos para a direita ou qualquer intermediário. Né? Então, para fazer o valor médio, dado que foram dados N passos, que é N1 mais N2, ok? Você faça exatamente a média, levando esse cara as probabilidades de ter sido feito só um passo para a direita, 2, 3, 4, até todos os passos. Ok? Uma maneira bem estratégica de a gente fazer essa conta é fazer o seguinte. Esse N daqui ele pode ser obtido derivando essa expressão daqui com relação a P. Porque se a gente deriva com relação a P, o expoente vai cair aqui. Só que vai ficar N menos 1 no expoente, então a gente tem que multiplicar por P para poder voltar para o normal. O que eu estou querendo dizer? Esse cara daqui pode ser escrito como sendo P derivada com relação a P de somatório, aí mesmo aqui somatório, N fatorial, N1 fatorial, N2 fatorial, P, N1, Q, N2, ok? A gente pode fazer isso daqui, né? Porque percebam, quando eu derivo esse cara, aqui vai ficar N1, aqui vai ficar N1 menos 1, aí quando a gente multiplica por P, esse cara daqui vai voltar a ser N1. E aí é o termo que a gente está querendo calcular. Porém, fazer dessa forma que eu acabei de mostrar, que é um macete bem comum em estatística, a gente usa muito isso, é muito mais interessante. Por quê? Porque quando a gente coloca desse jeito, não tem nenhuma identidade que a gente consiga fazer para poder fazer essa soma melhor. Ok? Porém, esse cara daqui tem uma identidade muito estratégica que a gente consegue fazer. Por quê? Porque esse somatório é por definição P mais Q elevado a N. Esse cara daqui é exatamente o binômio de Newton. Ok? Então percebam, né? A gente consegue calcular um valor médio a partir de derivadas do binômio de Newton, que seria P, derivada com relação a P, de P mais Q elevado a Nzão, ok? E esse cara daqui seria quanto? Seria P, ok? Aí que multiplica Nzão, aí P mais Q elevado a N menos 1, ok? E aí, P mais Q, levando em conta que a gente está num problema de probabilidades, isso aqui é a probabilidade de ter o passo para a direita mais a probabilidade de ter o passo para a esquerda. A probabilidade desse cara é 1, ok? Então vai ficar o quê? Vai ficar P... Opa, vai ficar aqui. P vezes N, ok? E que, na verdade, faz bastante sentido, que é a probabilidade de você dar os passos para a direita vezes o número de passos total, ok? Ou seja, imagina que você deu... Isso aqui é bem natural, ok? Ou seja, imagina que a probabilidade seja 30%. O que ele está falando é que o valor médio de N1, por exemplo, seria P vezes N. Ou seja, imagina que a gente deu 100 passos. Se deu 100 passos, está falando que o valor médio de N1 seria 30% de N, que seria 30. O que é natural, certo? Que é, se 30% das vezes, se a probabilidade de você ir para a direita é 30, depois de 100 passos, você espera que uma média vai ter 30 passos para a direita. Então, está bem de acordo aqui. A partir desse macete, a gente consegue calcular todos esses valores médios, ok? Com raciocínios semelhantes a esse. Então, por exemplo, né, vamos lá, primeira coisa, quero calcular o valor médio de N1 quadrado, perdão. Se eu quero calcular de N1 quadrado, vocês devem concordar comigo que vai aparecer um N1 ao quadrado, ok? Para aparecer um N1 quadrado, o que eu tenho que fazer? Basta eu fazer esse mesmo raciocínio, P derivada de P, 2 vezes. Porque quando eu fizer a primeira vez, vai cair um N1, né? E vai ficar com N1 e o expoente vai ficar aqui com um menos 1. Aí você multiplica, volta para o que estava antes. Aí você deriva de novo, cai mais um N1, vai ficar N1 quadrado. Você multiplica por P de novo, vai ficar N1, ok? Então perceba, o fato de aqui ter um ao quadrado faz com que simplesmente o que eu tenho que fazer aqui é o quê? Ó, aqui eu vou derivar esse cara daqui e depois eu vou derivar o resultado de novo com relação a P e colocar um P multiplicando. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão ver que este cara daqui, aplicado a esse, é exatamente essa expressão. Exatamente a mesma. Com a vantagem que quando a gente faz assim, a gente consegue derivar binômios de Newton. Então, vamos fazer aqui a nossa conta. Quanto é que vai dar o valor médio de N1 quadrado, para depois a gente calculando os outros valores médios. Esse cara daqui vai dar P, derivada com relação a P, de, vamos lá, de Q, que vai ficar P, que multiplica derivada com relação a P desse cara. Então, derivar com relação a P vai abaixar um N, aí vai ficar P mais Q elevado a N menos 1. Então, a gente tem essa primeira parcela daqui. Ok? Agora, o que eu tenho que fazer? Esse cara aqui vai ser P, deriva esse cara com relação a P. Aí vai aparecer uma regra do produto. Vai aparecer um N, P mais Q elevado a N menos 1. Ok? A primeira parcela. Agora, mais P vezes N, derivada do segundo, vai ser o quê? N menos 1. E aqui vai ficar um P mais Q elevado a N menos 2.
Então, tem esse cara daqui. O que a gente faz agora? A gente usa o fato de que a probabilidade de ir para a direita é A e a probabilidade de ir para a esquerda é 1 menos A. Então, a soma dos dois vai dar 1. Logo, esse cara daqui e esse cara daqui, né, podem sumir. E, portanto, o valor médio de N2, de N1 ao quadrado vai ser o quê? Vai ser a probabilidade de sair, né? Lembrando, P aqui vale A, ok? Que é a probabilidade de ir para a direita. Né? Vai valer A vezes N mais A ao quadrado, porque aqui tem um P que vai juntar com esse outro P daqui, ok? N que multiplica N menos 1, ok? Aqui eu acredito que não deve ser surpresa para ninguém, e ninguém deve ter muita dificuldade de perceber que o N2 vai ser exatamente a mesma coisa, porém trocando a probabilidade pela probabilidade de N2, que é 1 menos A. Então aqui vai ficar 1 menos A vezes N, mais 1 menos A ao quadrado, N que multiplica N menos 1, ok? Eu acho que aqui não deve ter muita dificuldade para poder perceber isso. Por quê? Porque o procedimento para pegar N1 e N2 é exatamente o mesmo. A única diferença de um para o outro é que quando eu for pegar o N2, ao invés de fazer P derivada com relação a P, Q derivada com relação a Q, em vez de eu fazer duas vezes P derivada com relação a P, eu vou trocar o P pelo Q. Porque aí, se eu faço isso, ao invés de derivar essa primeira parcela, eu derivo essa, e aí quem vai abaixar que vai ser o N2. Né? Mas percebam, tanto faz se eu faço isso com P ou com Q. Qualitativamente o resultado é o mesmo. A única coisa que ia mudar, eu convido aqui vocês a fazerem, se vocês tiverem dificuldade com relação a isso, vai dar exatamente a mesma coisa, só com a probabilidade de N2. Okay? Só vai faltar então agora a gente calcular o quê? Módulo, né? O valor médio, de N1, N2. Como é que a gente faz para calcular esse cara? Bom, eu mostrei para vocês que para a gente poder calcular, para a gente poder calcular o valor médio de N1, a gente derivava, aqui, né, a gente botava esse termo P derivado com relação a P. Para calcular o valor médio de N2, a gente coloca o termo Q derivado com relação a Q. Né? Se eu quero fazer o valor médio de N1 e N2, basta eu colocar um de cada. Ou seja, o valor médio aqui, né, de N1 e N2 vai ser o quê? Vai ser P derivada com relação a P, Q derivada com relação a Q, justamente do binômio de Newton, né? Esse termo daqui, somatório, que é a distribuição de probabilidade, né? Somatório desse cara todo. Aqui eu já vou substituir o valor de cara. Né? Esse cara daqui vale quanto? Vai valer P mais Q elevado a N. Okay? Então basta a gente fazer essa conta aqui, a gente vai ter o valor médio de N1 e N2, depois é só colocar tudo na mesma expressão. Esse cara daqui vai ser igual a quê? Vamos lá, esse cara vai ser P derivada com relação a P de Q derivada com relação a Q. Desse cara vai ficar o quê? Vai ficar aqui um N, multiplica P mais Q, elevado a N menos 1. Ok? Agora, se eu for derivar esse cara com relação a P, esse cara daqui vai ficar o quê? Vai ficar o P, que é esse primeiro daqui, Q vezes N. Agora, a derivada com relação a P vai ficar N menos 1, P mais Q, elevado a N menos 2. Levando em conta que P mais Q, a gente está falando de probabilidade, esse cara daqui é igual a 1, então o valor médio de N1 e N2 vai ser P, Q, N, que multiplica N menos 1. Levando em conta as probabilidades, esse cara daqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a N, deixa eu colocar na ordem, né? A, 1 menos A, N, N menos 1. Ok? E aí, né, enfim, dado que a gente tem isso, basta agora a gente calcular, né, o que a gente estava calculando lá atrás, né, que foi pedido pela questão, que é o valor médio de D quadrado. Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a somar, né, o valor médio de N1 quadrado com de N2 quadrado menos 2 vezes de N1 e N2. Então aqui vai ficar um A vezes N mais A2 N menos 1, mais, agora a parcela do N2, aqui vai ficar 1 menos A, que multiplica N, mais 1 menos A ao quadrado, que multiplica N menos 1, agora menos 2 vezes A, 1 menos A, N, vou até colocar o N aqui na frente, N, 1 menos A, N menos 1. Vamos lá, para a gente poder resolver essa soma, vamos começar colocando aqui um fator em evidência, só para poder simplificar. Se vocês separarem alguns desses termos, tem um N que multiplica N menos 1. Ok? Então, vamos colocar esse termo em evidência e depois a gente vê o que não ficou dentro, né, dessa parcela. Então, vamos lá, aqui tem o primeiro aqui tem esse termo, então vai ficar um A2, ok? Aí aqui, ó, N menos 1, então mais 1 menos A ao quadrado, e aqui vai ter um N menos 1, então aqui vai ficar um menos 2A, 1 menos A. Então, a gente tem essa primeira parte, matou este termo, matou esse termo completo, e também matou esse termo completo, estão todos aqui dentro do parênteses. Ok? Agora, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui um mais AN, que é esse termo daqui, mais N menos
a n, que é essa segunda parcela. A gente já viu aqui que consegue cortar esse cara com esse cara. Então, no final de contas, o nosso módulo, né, o valor médio, perdão, de d quadrado vai ser igual ao quê? Vai ser igual a n, que está aqui, mais n, que multiplica n menos 1. E agora vamos ver o que tem dentro desse parênteses. Vamos lá. Esse cara aqui vai ser o quê? Vai ser um A2 mais 1 mais A2 menos 2A, fazendo produto notável, ok? Menos 2A mais 2A ao quadrado, ok? Só expandindo aqui. Agora, essa parcela dentro do parênteses, ela vai ser o quê? Ela vai ser um... Ó, perceba que aqui a gente consegue fazer o seguinte, ó. 1 mais 4A2 menos 4A. Esse cara daqui é igual aqui, olha só, é um produto notável. Esse cara daqui vai ser 2A menos 1 ao quadrado, ou 1 menos 2A ao quadrado. Então, no final de contas, o que a gente acabou de mostrar é que o valor médio de d quadrado vai ser igual ao quê? N mais n que multiplica n menos 1, que multiplica 2A menos 1 ao quadrado. Agora, uma coisa importante. Quem que é esse n? A questão, ela passou, na verdade, algo que está relacionado com esse n. Esse n daqui é o número total de passos, a soma dos passos para a direita com os passos para a esquerda. Agora, olha só, a questão aqui falou para a gente que nesse sisteminha daqui, né, o caminhante, na qual ele dá um passo a cada instante de tempo, ok? Aqui, ó, não sei o que, aqui é uma caminhada aleatória dimensional, na qual o caminhante parte da origem do sistema de coordenadas e a cada instante de tempo, a cada instante de tempo t, um passo de comprimento unitário para a direita ou para a esquerda, com essas probabilidades são dadas, né? Ou seja, se tem um tempo tal que foi passado, né, e cada passo é em um instante de tempo, é em um segundo, significa o quê? Significa que foram dados tal passos. Então, o nosso n é igual a esse tal. Eu falei segundo, mas aqui não falou segundo, tá? Aqui está falando só intervalo de tempo. Então, significa que o nosso valor médio de d é exatamente esse cara, trocando o n por tal, né? Que é exatamente, já que cada passo é dado a cada, né, instante daquele de tempo. Então, temos aqui, né? Dado isso, vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. Ok? Então, só recapitulando, é tal, tal, tal menos 1, 2a menos 1 quadrado. Se a gente for dar uma olhada aqui nas alternativas, vamos ver. Essa questão é a questão mais longa da prova, eu achei, né? Aqui, ó, tal, tal, tal menos 1, 2a menos 1 quadrado. Exatamente a letra A, né, que é a nossa resposta. Né? E, portanto, mais uma questão de física resolvida. E também, né, encerramos aqui as nossas 4 questões de física e estatística, né, da prova de 2022, aplicada no primeiro semestre.